Por falar em aula, vi no relatório de sexta-feira, não sei se era da Carol, um pai, final de telefone 7014, de um aluno do Colégio Pedro II, que é da rede federal. E ele dizia, poxa, como é que é? Quando que o reitor vai se pronunciar, o reitor Oscar Alac, vai se pronunciar sobre a decisão inacreditável dele de estabelecer que o Pedro II só volta em março do ano que vem. Estamos em outubro, só volta em março. Ponto. Não, tá tudo certo, servidor estável, tá tudo bem. Educação nem é prioridade, né? Imagina. Então vamos fazer o seguinte, março, pronto, março. Início do ano que vem. Vamos ficar 2 anos parados. É isso. As escolas municipais já voltaram presencialmente. As estaduais estão voltando 100%, já tinham voltado hoje 100%. Há escolas, como por exemplo em São Paulo, em que a secretaria já determinou que nem precisa mais do distanciamento. Com o avanço da vacinação, com a diminuição da taxa de contaminação, as escolas, muitas, já nem têm a exigência do distanciamento entre carteiras. Aqui ainda também, havia essa só máscara. Olha aí. Então você tem a máscara, álcool em gel, nada que você não tenha como fazer em qualquer instituição do Rio de Janeiro, tá certo? Com os cuidados necessários, sanitários, é ou não é? Hein? Educação, pombas. E aí não dá pra fazer, vamos deixar pra março. Eu gostaria de saber se o senhor reitor Oscar Alac, com a revolta que eu assino embaixo, corroboro, abraço e tô junto e misturado, dos pais e alunos da gigante rede federal Colégio Pedro II, eu gostaria de saber se o senhor reitor Oscar Alac quer falar conosco aqui no ar. Ao vivo, não tem problema não. Vambora, não tem problema de discordar, debater o assunto. Está convidado, senhor reitor. Gostaria de lhe ouvir como o senhor consegue sustentar que o Colégio Pedro II seja junto, associado ao CAP da UFRJ, Colégio de Aplicação, e ao CAP da UERJ e algumas outras instituições, as exceções no Brasil, se não pela estabilidade que lhes dão essa garantia no emprego. Gostaria, senhor Oscar Alac, com todo o respeito e com o espaço que o senhor, inclusive, merece, para o senhor tentar explicar aqui no ar aos pais e alunos que lhe farão perguntas para ver se o senhor consegue colocar isso realmente em uma narrativa racional. Racional. Impressionante. Está convidado, hein, reitor? Vamos lá, Agatha. Manda e-mail formal. Queremos conversar com o reitor no ar e eu quero ver o que o senhor reitor vai falar. Se é que ele vai querer conversar conosco também. Impressionante. Agora a Globo também fez matéria. Acho que o jornal Globo fez matéria esse final de semana. Band News FM faz há 2 meses, sei lá, 3 meses. Quanto tempo que a gente aqui bate e cobra, mesmo que lá atrás, no momento mais complicado da pandemia, que fosse algo flexível, fosse em parte, não fosse 100%, ou que houvesse alguma perspectiva, ou que os pais fossem ouvidos, alguma coisa, alguma luzinha no fim do túnel. Não, resolveram tapar o túnel e falar, em março a gente reabre. Aí é mole, né? Aí é mole, com o salário caindo bonitinho. Ô Rodolfo, o Rian Lobo, que está acompanhando a volta às aulas na rede estadual hoje, também o retorno de algumas turmas da rede municipal do Rio, algumas séries que não haviam participado aí dessa volta 100% presencial, estava até me lembrando, ele estudou no Pedro II e fala, ainda tem o seguinte, estrutura muito melhor do que da rede pública, que já está retornando. Janela, isso, fim de semana, lugar que tem. Sábado teve um protesto também de pais, alguns alunos também, em frente à unidade do centro do Rio, porque eles estão falando, cara, não tem sentido, além de todos os setores que a gente vem falando que estão flexibilizando, estamos debatendo retirada de máscaras em ambiente aberto, escolas estaduais e municipais voltando e nada do Pedro II, então os pais eles se reuniram em frente ao Pedro II no centro e fizeram um protesto exigindo o retorno às aulas presenciais. E aí o reitor do colégio que você acabou de convidar para entrevista, o Oscar Alac, ele disse que, por enquanto, também tem que resolver alguns processos de contratação de serviço terceirizado, aquisição de bens de consumo, e aí já começa uma outra desculpa também a aparecer. Inclusive, o Ministério Público tinha entrado na jogada, eles entraram com uma ação na Justiça, pedindo retorno presencial para 18 de outubro, só que o pedido foi negado pela Justiça Federal, então não tem retorno, só para março mesmo. O Saulo Falconeri, falando sobre a manifestação nesse final de semana, me escreveu, logo agora que estamos nos aproximando, estamos no ano, né, do bicentenário da independência. É claro que o bicentenário da independência do Brasil remete a 1822,
às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, mas enfim, de uma maneira geral, lembrando a história do Brasil, lembrando de a família real. Nós temos aí uma reta final para o bicentenário da nossa independência, muitas reportagens produzidas pela Band, reportagens especiais inclusive em Portugal, tratando desse tema. De qualquer maneira, o Colégio Pedro II, né, está dizendo ele aqui, deve estar se revirando no túmulo, né, os restos mortais de Dom Pedro II, se eu não estou errado, junto com Princesa Isabel, estão na catedral, lá na catedral em Petrópolis, cidade de Pedro, né, na nossa região serrana do Rio de Janeiro. E o Saulo está me dizendo que depois de críticas que nós fizemos aqui, porque ouvimos guarda-vidas reclamando sobre condições, dizendo que falta filtro solar, o Corpo de Bombeiros disse à época lá que ia fazer uma licitação, mas ele está dizendo que o governador teria liberado dinheiro para o plantão dos guardas-vidas, é isso? Liberaram 70 milhões de reais para compra também de nadadeira, protetor solar, já chegou inclusive Corpo de Bombeiros que mandou essa nota pra gente na sexta-feira. Então, 20 motos aquáticas, 200 pranchões de salvamento, 1.300 nadadeiras, equipamentos de proteção individual e 40 mil protetores solares. Então, tá todo mundo protegido ainda bem. Mais um episódio da série Só Faremos Depois que Vocês Cobrarem. Por que não fez antes, né? Se já estava ali. Era o básico. Obrigado aos guardas-vidas, né? Que nos procuraram, confiaram na Band News FM. Obviamente não foram identificados, mas agora, pelo menos depois de reivindicações, as coisas aconteceram. A Simone me encaminha, pra gente finalizar o assunto Pedro II, ela mandou aqui para mim um post dizendo: o salário médio nacional de um professor no Colégio Pedro II é de R$ 8.148 por mês. Varia de R$ 3.647 a R$ 18.024. Estimativa baseada em 7 relatórios de salários publicados por funcionários com o cargo de professor no Colégio Pedro II. E etc, etc. Média de R$ 8.148. Não é um salário ruim. 8.148 não. Se for pegar na base e se você for pegar a média nacional, enfim, de professores, a gente tem uma situação péssima ainda, né? Precisaria evoluir e muito. Tem cidade no Brasil que não paga nem o piso, né? De qualquer maneira, essa média, caso confirmada, está dizendo aqui que é baseada em relatórios publicados, não é essa média de 8 mil e tanto, não é um salário ruim. Não é um salário ruim, com a estabilidade que o concurso lhes garante. Então, fica a pergunta, quando que o Pedro II, se é que o reitor vai querer falar com a gente, quando que o Pedro II voltará? É só março? Eu ainda não consigo acreditar que realmente isso só vai acontecer em março do ano que vem. Só para trazer a participação da ouvinte Renata, ela falou: minha filha está pedindo para sair do Pedro II. Eu, como mãe, fico triste. Claro. Não posso nem tirar ela do colégio, mas agora minha filha já não quer mais estudar no Pedro II e sempre foi o nosso sonho. Evasão escolar, que só aumenta ainda mais. Aliás, Agatha, 2 coisas ainda sobre esse assunto. Primeiro, você para passar por Pedro II é uma dificuldade, é um esforço, faz prova, os pais preocupados e vira à noite, e estuda e se esforça e vai, que nem para as universidades públicas também. É uma loucura, é um envolvimento da família inteira. Noites em claro, tensão, filho volta mal porque achou que não foi bem da prova. Só quem viveu isso ou tá vivendo isso sabe o que é. Aí você passa pro negócio. Aí a família comemora, é uma emoção. O filho ganha um ano, é uma coisa assim, realmente vira aquela coisa de quase que um prêmio, uma coisa de uma estátua dentro de casa, que meu filho passou para o Pedro II. E tem que ser. Agora, depois vira um pesadelo. Por quê? Quem no particular tá assim? Quem pode ficar assim hoje em outubro do jeito que está a situação? E é óbvio que o ensino é prejudicado. Óbvio que aumenta a evasão escolar, o desinteresse dos alunos pela matéria, o descolamento do aluno com a comunidade acadêmica, com os professores, com os seus amigos. Agora, tem gente que ainda pode. É muito ruim. É um sonho frustrado. Mas ainda pode sair de lá, eventualmente, para pagar em algum lugar. Tem gente que não pode. Tem gente que não tem dinheiro para isso. E aí tem que ficar. E o ensino vai se deteriorando. Eu vi uma pesquisa, Agatha, eu acho que estava no seu relatório, do Maurício ontem à noite, uma pesquisa que saiu do Datafolha esse final de semana,
sobre justamente ensino, volta às aulas. Eu não estou lembrando, mas 75% dos alunos, o que era, Agatha? Você consegue localizar aí? Sim, 87% dos alunos do ensino básico voltaram a ter aulas presenciais e estão se sentindo mais animados. Reportagem da Luana Bernardes. Isso, reportagem da Luana Bernardes. Era isso, era em cima da alegria, do envolvimento, Isso. da coisa de retomar. Porque, óbvio que o vírus está aí, algum risco tem, mas hoje em dia, coloca isso na balança frente aos outros riscos, como perder o aluno, seu interesse, como síndrome do pânico, como suicídio, como um monte de coisa. Vai pegando os efeitos de tudo isso que a gente está vivendo e veja se na balança, com a comunidade já vacinada, com mais de uma dose, se não com dose de reforço, a comunidade, eu digo de quem... dá o ensino, né, dos profissionais de educação, os adolescentes com uma dose. Veja, bota na balança e vai dar uma olhada. Brasil afora, exemplos no mundo, quem está colocando como o Pedro II, o CAP da UERJ, da UFRJ, como última prioridade, como essas instituições. Não tem, não vai achar exemplos nesse sentido, da forma como eles estão conduzindo. Ah, volta em março. Que mané volta em março, pô?